essa questão da CAT, a gente poderia ficar falando só um programa sobre um inteiro, né, sobre ela, porque tem muitas nuances aí nesse cenário. É um cenário muito que as pessoas têm medo, né, e acabam, em vez de estudar um pouco mais sobre isso para superar, né, essas questões, a pessoa ficam retraídas em relação a esse tema. Eu vou tentar mais dar algumas dicas, né, sobre a CAT para trazer para o contexto mais prático mesmo, né, da questão. A CAT, ela é uma, como a Vanessa explicou, ela precisa hoje ter um atestado. Então, assim, isso é uma coisa que as pessoas têm que saber já, porque muitas das questões que a gente recebe aqui precisa ter um atestado para emitir a CAT? Antigamente, você podia emitir uma CAT parcial, que era a CAT sem o atestado. Mas hoje, pelo E-Social, não existe mais essa possibilidade. Você tem que ter o atestado, tem que ter os dados do médico que emitiu aquele atestado e, principalmente, precisa ter o CID. As pessoas tentam abrir muita CAT na IndexMed sem o CID, porque às vezes o próprio médico não consegue determinar o CID, dependendo de como for, mas tem que existir isso. Se o médico está dando um atestado, ele tem que colocar o CID no atestado, é uma obrigação dele. As pessoas têm que saber que tem direito de pedir, de falar para o médico que isso é uma obrigação dele, né? Então, essa é uma questão que ocorre muito aqui. A CAT, ela tem uma importância nesse processo do E-Social. A gente não falou especificamente disso aqui, mas eu quero explicar que o E-Social do SST, o objetivo dele é previdenciário. É isso que as pessoas têm que entender. O PPP, que é o Perfil Profissiológico Previdenciário do Trabalhador, que é um documento que antes a gente tinha que fazer de punho, era um processo bem trabalhoso de você levantar essas informações regressas de que tipo de risco um funcionário ficou exposto há um tempo, 2 anos, 3 anos. Imagina, um funcionário vai passar por um processo de demissão, ele trabalhou 10 anos numa empresa, se você não tem tudo aquilo documentado, como que você vai levantar quais eram os riscos que ele estava exposto, tudo? Então, o E-Social, ele tem principal objetivo fazer esse acompanhamento das exposições de risco, da parte de SST, né? O acompanhamento das exposições de risco, dos exames realizados e das CATs. Porque são essas informações em conjunto que dão uma visão completa para o governo de como foi a relação daquele funcionário com aquela empresa no contexto dos riscos, né? E quais foram os riscos que aquele funcionário esteve exposto durante aquela relação contratual? Ele sofreu um acidente, esse acidente estava relacionado com esses riscos, né? Que é isso que a Vanessa falou. Tem que fazer uma análise de relação, né? Porque muitas vezes é isso. O funcionário, apesar da Vanessa ter dado um exemplo, foi viajar e quebrou o pé, vamos dizer o seguinte: se o cara está a caminho do trabalho, eu estou indo para o meu trabalho, eu peguei o ônibus, eu caí do ônibus e quebrei meu pé, isso é um acidente de trabalho. Por quê? Porque você está no trajeto, é um acidente de trajeto, então precisa abrir uma CAT. Não importando se a pessoa estava ou não na empresa naquele momento, ela estava no trajeto do trabalho. Então, essa é uma dúvida que as pessoas têm aqui também. Precisa abrir CAT, o cara se acidentou vindo de carro para cá. Se ele estava no trajeto do trabalho, precisa abrir uma CAT. E é importante que se abra. Por quê? É aquilo que a gente estava falando. O medo de abrir, às vezes, impede a pessoa de abrir, só que depois, num processo de homologação, de demissão, o funcionário pode relatar tudo isso. E se a empresa não tem isso documentado, provar que o cara foi afastado, que ele teve os direitos dele recolhidos, tudo certo, a empresa pode ser processada pelo sindicato, pelo próprio funcionário, e isso vai gerar alguns problemas adicionais para a empresa que não seriam necessários só pelo simples acompanhamento daquele processo, né? Então, é importante a gente ter em visão que a abertura da CAT é importante, assim como os outros eventos da saúde e segurança, para garantir ao funcionário essa visão completa do PPP dele, do perfil profissiográfico previdenciário. Acrescentando aqui um ponto que eu acho muito importante também, né? Quando a gente fala ali dessa aversão do pessoal a emitir CAT, ou tem empresas que eu já trabalhei, inclusive, como prestador de serviço, falou, não vou emitir, a empresa acaba que assume o risco e chega no evento lá de informação do afastamento, o que muita gente faz também? Informa esse afastamento maior, superior a 15 dias, como se não fosse decorrente do trabalho. Isso implica em quê?
A partir disso, o sistema mesmo não vai calcular o FGTS, que o empregado teria direito, porque seria um acidente de trabalho, mas a empresa tratou aquilo como não acidente, mesmo havendo afastamento, não teve CAT, não informou como o afastamento, se fosse como se não fosse do trabalho, né? E com isso o empregado já está aí sendo prejudicado de várias formas, uma que não teve a CAT, outra que não teve um suporte da empresa, e também não teve o FGTS do período do afastamento recolhido, que só é devido quando temos um acidente do trabalho e tem o afastamento previdenciário, e nesse período, né, o empregado tem o FGTS. Se for um afastamento por doença ou acidente não relacionado ao trabalho, a empresa não precisaria pagar o FGTS. Então, as informações que nós enviamos para o E-Social tem um impacto muito grande, né? Inclusive, né, partindo lá da decisão da empresa de não fazer a CAT, de não informar corretamente. Então, a gente precisa ter atenção nesses eventos, tanto na forma como a gente lida com a situação, quanto na informação que a gente vai passar para frente, que seria o E-Social, no caso. Muito interessante, faz muito sentido, até porque daí a gente começa também a entender a conexão da necessidade do primeiro passo do processo ter acontecido da maneira correta, né, do admissional. Então é uma coisa bem linkadinha com a outra, e daí assim, fazendo tudo conforme precisa, né, seguir o processo conforme deve, e a gente consegue ter a segurança de que tudo tá correndo conforme o que a lei espera da gente também. Acho que isso é muito legal. Bom, maravilha. A gente teve um grande atraso para início por conta da ferramenta, então acho que faz sentido a gente tirar um pouquinho do final aqui que a gente tinha previsto de falar, né? A gente ia falar um pouco de demissional e tudo mais, mas porque eu também estou vendo que tem bastante engajamento aqui nos comentários e eu queria entender se a galera que achar que faz sentido a gente fazer um parte 2, eu acho que vale, porque temos assunto aqui para fazer um parte 2, 3, 4, né? A gente tem um assunto bem comprido aqui, bem complexo. Então, acho que faz bastante sentido a gente continuar, talvez fazer uma segunda tomada disso aqui, se o pessoal que está assistindo achar que vale. Mas eu queria perguntar para vocês, de uma visão, o Renato trouxe um pouco dessa sensibilização de integração de sistemas, a Vanessa falou um pouco também sobre seguir o processo e que isso, na verdade, agrega valor em vez de ser uma coisa que onera, né? Que é a primeiro passo, a gente fica um pouco relutante sobre mudanças ou sobre algo novo, com receio de onerar em vez de agregar alguma coisa. Mas eu acho que a ideia seria trazer de vocês uma mensagem sobre o quanto de benefício isso ia trazer, por que faz muito mais sentido eu olhar com olhos de que isso é um processo que vai me ajudar como empresa, como funcionário, como RH, como DP, e não ao contrário, ser relutante para isso. Acho que como uma mensagem final assim para o pessoal. Eu vou começar dessa vez, tá, Vanessa? A minha visão é um pouco bem simples assim nessa questão, porque você tem que fazer. É basicamente isso. De forma, se você trabalha em DP ou RH, você tem que cumprir alguns processos. Por quê? Porque a empresa precisa estar compliance. A empresa precisa estar realizando os processos e garantir que esteja dentro da legalidade. Né? Então, você precisa fazer. Essa é a primeira. Tem que partir desse precedente. Você não pode deixar de enviar as informações, você não pode deixar de fazer uma admissão corretamente. Então, se você tem que fazer, é uma obrigação sua, faz parte, né, dos seus processos do seu trabalho, o ideal é que você tenha um fluxo melhor para isso, né? O ideal é que você se organize para evitar o retrabalho, o trabalho duplo, né? Porque eu acho que esse é o maior problema hoje em dia. Às vezes a gente fica tão relutante em fazer as coisas, aí no fim a gente acaba não fazendo direito e tem que fazer de novo. Então, se você fizer a coisa corretamente, se você seguir o processo, se você tiver um sistema, né? Porque eu acho que isso é importante a gente ressaltar aqui. Hoje em dia não tem como você fazer gestão de pessoas dentro do contexto do E-Social, dentro do contexto de regulação de ponto, sem você ter um sistema.
Não tem como. Então, se você tiver um sistema, se você entender o seu sistema, se você otimizar o seu uso para você ter menos aderência, né? Você poder fluir de forma mais rápida e realizar as ações que você tem que fazer mais rapidamente e com segurança, porque isso é importante também, né? Não adianta só a gente fazer as coisas rapidamente, ter processos rápidos. A gente tem que ter tranquilidade de que aquele processo está sendo feito corretamente. Então, nesse ponto, você ter organização e ter sistemas que te ajudem, softwares que te ajudem a fazer esse processo com mais organização e qualidade, é imprescindível, porque é um processo que você não tem como evitar e que, se você fizer ele melhor e mais rápido, é um ganho para você, pessoal, e para a empresa onde você trabalha. Então, eu acho que não tem muito como a gente escapar dessa realidade das nossas obrigações. A única coisa que a gente tem que tentar fazer mais hoje é como eu otimizo isso, né? Como eu otimizo meus processos, como eu otimizo minhas atividades, as gestões dos dados que eu faço. Isso é muito interessante, Renan, porque quando a gente está ali no departamento pessoal, no dia a dia mesmo, a gente não tem tanto tempo assim, né? Porque a gente fica perdendo, igual muita gente me pergunta, tem como enviar direto lá no portal do e-social as coisas? Gente, se você tiver um funcionário, um empregado, você até conseguiria, mas já vai te dar um trabalho muito grande. Imagina uma empresa com 10, com 20, com 100. É impossível. E quando a gente tem sistemas que possam fazer com que a gente tenha essa segurança maior, que tenha ali uma melhora no desempenho, a gente ganha, e até em como a gente lida com tudo. A gente vive menos estressado, ganha tempo, que a gente não tem muito, mas a gente consegue otimizar mais, consegue otimizar a rotina, consegue enxergar o que a gente está fazendo e não ficar dando círculos, porque muitas vezes eu já prestei consultoria em empresas que ficava assim, em círculo as informações não tinham um fluxo ideal, um fluxo certo. Uma pessoa lançava uma coisa na rede, outra ia lá fazer outra coisa. A gente tendo um sistema que é online, a gente consegue ali ter uma maior eficiência e ganho no final das contas. Então, é muito interessante que a gente tenha, assim, toda a ferramenta que vá nos auxiliar no dia a dia, agregado, claro, com o conhecimento que a gente precisa ter, para a gente saber utilizar e saber o que está fazendo, né? Porque nenhum sistema do mundo faz milagre. Se a gente insere informação errada, qualquer informações erradas que a gente inserir no sistema, a gente está inserindo errado. O sistema não faz milagre nenhum no mundo. Então, a gente precisa, além de entender o processo, entender como o sistema trabalha, entender que ele está ali para nos ajudar e a gente conseguir alimentar com as informações corretas. Isso é muito importante também. Maravilha, faz muito sentido. Eu vejo hoje até como também um fornecedor de serviços para essa parte de gestão de pessoas. Culturalmente, principalmente gestores, donos de empresa, talvez mais antigos ou com uma cultura um pouco mais antiga, não tem essa visão, né, de enxergar a tecnologia como aliada, de investir. E quando eu falo investir, não é só investir dinheiro, é investir em conhecimento mesmo, né, em procurar saber mais sobre o tema, entender as coisas que estão surgindo como benefícios ou como possibilidades, oportunidades, e não necessariamente como um ônus, né? A gente vê muito Qualificar isso. o profissional, né, Maurício? Qualificar o profissional exato. também. A gente se depara muito com isso. Igual a Vanessa mesmo tem muito conteúdo interessante sobre todos esses temas que a gente está falando aqui. Investir em curso, talvez, em uma palestra, em trazer alguém para falar sobre, e também municiar as pessoas do seu time a saberem exatamente, com informação para saberem exatamente sobre o que elas estão fazendo, porque deixar no escuro, deixar no perdido não vai ajudar, né? Então, daí, quando a gente está no escuro, sem conhecimento, a gente encara o novo, às vezes, como um inimigo, mas, na verdade, o novo vem muito como oportunidades, né? Então, acho que o que vocês falaram complementa, as coisas se complementam muito. Eu queria, então, para finalizar, eu acho que com essa mensagem não tem mensagem melhor do que a que vocês passaram. Eu queria falar para quem está perguntando que sim, as lives vão ficar gravadas, essa aí vai ficar gravada. Eu enxergo, se vocês, fazendo ao vivo aqui, sem ter combinado antes, se vocês acharem que faz sentido a gente fazer um parte 2 desse, eu acho que vale a gente voltar a falar sobre alguns tópicos que a gente não conseguiu. A gente pode combinar depois uma agenda, a gente divulga de novo pro pessoal. Acho que se tiver pelo menos uns 10 comentários aqui de parte 2, já tá valendo que todo mundo tá querendo que a gente faça. Então a live vai ficar gravada. Eu queria
agradecer mais uma vez vocês pela participação, também quem está assistindo a gente, quem conseguiu, desculpa pelo problema de migrar de plataforma e tudo mais, mas a gente vai conseguir também disponibilizar no YouTube depois a live gravada. Se vocês tiverem mais algum comentário adicional também, se querem deixar algum contato, alguma coisa do gênero, rede social. Eu queria agradecer, Maurício, a oportunidade. Eu estou aberto para a gente conversar quando precisar, a gente organiza as agendas, não tem dificuldade nenhuma nisso. Eu acho que essas informações que a gente traz aqui, elas são muito pontuais, e se a pessoa estiver assistindo e ela estiver interessado mesmo, ela vai pegar dicas aqui que ela vai guardar para ela. Eu falo isso por quê? Porque tudo que eu tento trazer nessas conversas é algo que é um acumulado de dúvidas que foram geradas por... A gente tem mais de 5 mil usuários na plataforma hoje, então essas dúvidas, elas se acumulam dentro de uma direção, então a gente entende que aquilo ali é uma dúvida geral mesmo, sabe? Eu acho que as pessoas precisam ter essa visibilidade. Quanto mais pessoas tiverem visibilidade sobre o que pode ajudar elas nesse processo e a gente puder ajudar, a gente está disposto. A IndexMed gosta de fazer parte dessas discussões e quer aprender também junto com vocês aí. Estamos dispostos a isso. Obrigado pela atenção, Maravilha. Obrigado pela disponibilidade. Maravilha. E, Vanessa, onde a gente consegue achar esses conteúdos, achar mais informação sobre esses temas que a gente está falando aqui? Meu Instagram é @foca no departamento pessoal. O YouTube também tem bastante conteúdo lá, né? A gente tem vários cursos que eu ministro pela Udemy. Hoje a gente tem um pouco mais de 50 mil alunos. Então tem bastante conteúdo, tanto gratuito quanto lá nos cursos. Vocês vão ter acesso assim, a muita informação, tanto do departamento pessoal, quanto essa ligação com saúde e segurança do trabalho, que é extremamente importante no dia a dia, informações sobre processos, como o Maurício também citou no início, admissão, todo o processo admissional, até o demissional do empregado, vocês irão encontrar tudo isso, então @foca no departamento pessoal, YouTube e Instagram. Boa, maravilha. A gente vai deixar também aqui na descrição da live, aqui no comentário, na descrição, os links para as nossas redes sociais. Então, voltamos a falar com vocês para uma segunda etapa, uma segunda edição. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, valeu. Tchau.